Olá, bom dia, meus caros ouvintes, bom dia, pessoal do Desacato todo. Que entrevista maravilhosa. Aliás, eu estava aqui pensando, quando eu vi Bloco dos Desajustados, se não estava na hora da gente fazer Bloco dos Desacatados. Mas dá um trabalho fazer bloco, acho que a gente não tem condição nem perna para isso. Mas o nome é muito bom, viu? Bom, eu queria começar, eu vou falar de 2 ou 3 assuntos brevemente, mas eu acho que todo mundo viu aí o desperdício de comida que estão os produtores jogando comida fora, tem várias imagens disso, mas eu achei uma coisa tão legal que eu queria recomendar aqui, que é uma página chamada Do Antídoto, tá? Que eu sigo já há um certo tempo, e ela é produzida por um educador e artista que faz seus próprios vídeos, músicas e livros, ensina história, artes visuais, música e teoria do conhecimento. Não só a qualidade do que ele produz é excelente, como ele tem uma coisa que para mim é muito confortável, que ele nunca aparece nos vídeos. Então não tem essa coisa personalista dos tempos modernos, que é desses influencers, de ficar se mostrando e ficar muito centralizado na pessoa. A página dele é basicamente, essencialmente, sobre conteúdo. Então, eu queria pedir para a Sofia trazer um vídeo sobre esse assunto que eu estou falando e eu vou fazer alguns comentários. Sofia, consegue botar no ar para a gente? Cenas dos Olha que alimentos bom. sendo desperdiçados, que correram na internet nos últimos dias, mas que também não são muita novidade, e disseram: beleza, é errado, mas o alimento é deles, eles fazem o que eles quiserem. Se eles quiserem jogar fora, eles jogam. Se não foi a gente que pagou por esses alimentos, então não nos cabe opinar, certo? Totalmente errado. Só pode opinar quem paga, portanto, só pode opinar quem tem dinheiro? Primeiro que a produção de muitos desses alimentos está ajudando a destruir o país e o planeta onde a gente vive. A gente é cidadão em primeiro lugar, depois consumidor. Então só por isso já poderia reclamar sim. E segundo, que a gente está pagando sim por esses alimentos e não é pouco. Só com o Plano Safra 2024-2025 e o BNDES foram mais de 500 bilhões de reais. Isso é muito mais do que todos os gastos com saúde e educação do governo federal juntos. Então o povo paga sim por esses alimentos. E paga muito. A imensa maioria para os grandes produtores que enriquecem muito exportando comida, não alimentando os brasileiros. Assim, tem várias camadas disso que vale a pena discutir, né? Tem gente falando que os produtores estão jogando fora porque querem aumentar o preço, que isso é um tipo de pressão que fazem no governo, porque o preço está muito barato, né? Mas eu me lembro sempre da tragédia, e penso sempre na tragédia da gente viver num país capitalista, quando eu me lembro do Xi Jinping, há uns 2 ou 3 anos atrás, que estabeleceu que estava proibida a exportação de fertilizantes na China, porque ele achava que faltaria fertilizantes para o mercado interno. Ele simplesmente proibiu as exportações. Então, olhem a diferença de um país capitalista e de um país socialista, né? E o quanto o socialismo, num certo sentido, privilegia, antes de qualquer coisa, a população. Enquanto nós aqui financiamos esse agronegócio que, como a página citou, destrói o meio ambiente, né? Tem um aporte financeiro do governo que em muito supera a saúde e a educação, lá na China, naquele país comunista, né? O governo determina nos seus planos de 10, 25 anos que pelos próximos 10 anos não pode mais exportar fertilizante com medo de que desabasteça o mercado interno e prejudique a produção de alimentos na China. É muito interessante pensar essas coisas e trazer esses conteúdos, mas, enfim, só quero recomendar essa página, chama Do Antídoto. Ele tem muitos conteúdos interessantes, assim, já sigo ele há um tempo, não só pela forma gráfica, mas pela forma como ele descreve as coisas e coloca as questões de uma maneira muito assertiva e muito interessante. Bom, a outra coisa, eu não sei se vocês viram uma notícia que muito me chocou, que foi de um adolescente que tacou fogo num morador de rua. Não lembro muito bem que cidade, mas foi aqui, no estado de Santa Catarina, né? E dias depois, a gente soube que ele foi incentivado dentro da plataforma, que, se eu não me engano, era Discord, né, por um soldado, que inclusive filmou, né? E pelo que eu entendi, que a história é um pouco confusa, parece que era um tipo de desafio, assim. Não, então se você botar fogo num morador de rua, eu vou lá e filme, né?
essas coisas que a gente não entende muito bem. Eu acho muito estranho que o governo não tenha ainda atuado de forma mais incisiva sobre essas plataformas, né? Tem toda essa discussão aí no STF sobre a plataforma Rumble, porque descumpriu suspensão da plataforma Rumble, porque descumpriu algumas determinações do Xandão, mas eu acho que a gente tinha que ser mais proativo nisso, né? Vide, por exemplo, Brasil Paralelo, que é uma coisa que eu ainda pretendo falar aqui. Como é que isso pode estar acontecendo, né, a olhos vistos? Assim? Como é que pode uma produtora de direito estar produzindo esse tipo de conteúdo, espalhando na internet e produzindo material para documentários, etc. A gente sabe que eles têm um aporte financeiro gigantesco, mas interferindo no ensino. Essa gente da ultradireita, patrocinada por tudo aquilo que a gente não suporta, não tolera, esses fascistas estão tendo um ganho de campo, assim, eles estão, né, conseguindo expandir as suas ideias a ponto de interferir na educação. Eu queria pedir para a Sofia para colocar um outro vídeo que muito me chocou e que tem a ver com isso que eu estou falando. Sofia, por favor, o vídeo ali do Bruno. Começando nas ruas aqui em Canasvieira, no norte da ilha, para fazer a nossa abordagem à população em situação de rua. Como eu sempre digo, não há motivo para estar na rua em Florianópolis. Nós temos tratamento, nós temos trabalho. Então, nas ruas de Florianópolis, não pode, não deve, nós não queremos que fique. Ponto final. Então, nós vamos fazer essa abordagem aqui no norte para entender por que as pessoas estão na rua e convidando elas para se tratar. Se continuarem na rua, é porque querem. Pois é, assim, eu fico pensando logo, né, o quanto você desqualificar uma população de rua, dizendo vocês não podem, não devem, nós não queremos, né? É como se fosse proibido isso. E, bom, a gente sabe que o que o governo oferece, o que ele está dizendo ali, é tudo mentira. O governo não oferece trabalho, não oferece abrigo, não oferece nada disso. É uma política higienista e, na verdade, de recolher as pessoas. E é curioso porque ele fala em abordagem, né? Abordagem é um termo policial. Então, eu acho que ele quase comete um ato falho de entregar que não tem nada de estar convidando as pessoas, de estarem fazendo nada disso. É uma abordagem, é um poder de polícia. E aí, o que me causa o que me chama muito a atenção é o quanto esse tipo de fala absolutamente fascista, que desqualifica o morador de rua, o quanto que ela não incentiva atos como esses que a gente viu de um adolescente frágil, portanto, né, sem ter sua consciência formada, o quanto isso não dá licença, essa fala do secretário, o quanto isso não dá licença, não permite que esse tipo de ato aconteça, dá licença moral, porque ele está desqualificando uma população. Então, assim, vira isso, quer dizer, fascismo, né, em todas as suas, com todas as suas letras, né? A gente está desqualificando uma população e isso permite que se tenha todo esse tipo de ataque que antes a gente não tinha, que é essa coisa das mídias, da internet, né? Então, não é mais só o Estado, é o Estado, num certo sentido, promovendo um tipo de licença para que os cidadãos façam esse tipo de ato absolutamente criminoso e absolutamente condenável. É chocante que, justamente, esse cara seja secretário municipal de assistência social. Por último, para finalizar, eu ouvi a Rô falar sobre a coluna do Thiago Escárnio, né, que era sobre, deixa eu pegar aqui, tecnofeudália. E aí, hoje, por acaso, eu estava lendo uma coisa muito interessante, que eu vou trazer só uma palhinha assim, aqui para vocês. Vai chegar, em breve, nas livrarias brasileiras, Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo, que é o novo livro do economista grego Yannis Varoufakis. Entre outras coisas, ele fala que as Big Techs não apenas monopolizaram os mercados, mas os substituíram por uma nova forma de estrutura econômica, na qual plataformas digitais operam como feudos contemporâneos. Eu acho interessantíssimo, fiquei muito contente de ouvir que o Thiago vai tratar desse assunto, né? Não fosse carnaval,
no próximo fim de semana. Eu certamente, como fiz no ano passado, vou querer trazer alguma coisa do conteúdo, porque eu, como todo bom carioca, sou viciado em escola de samba, adoro a coisa das escolas de samba, né, de terem ocupado um espaço que era proibido, na verdade. Vocês não sabem, o carnaval de rua era proibido até a década de 30, se não me engano. Isso foi uma conquista da população negra, da população vulnerável do Rio de Janeiro, e é interessante como é que eles conseguiram, num certo sentido, fazer com que essa cultura popular fosse absorvida por todo mundo, pela elite, né? Terminou virando uma cultura do Rio de Janeiro, e sempre dando o seu recado. Cada vez mais a gente tem visto os temas, né, que em outros tempos eram temas comprados e patrocinados, que eram sobre coisas que nada tinha a ver com a gente, sobre Alibaba, sobre Arábia Saudita, sobre não sei o quê. É interessante notar o quanto, nos últimos tempos, os temas têm sido cada vez mais brasileiros, cada vez mais tendo a ver com as nossas raízes e com as nossas raízes africanas. Então, eu certamente vou falar sobre isso, mas queria, de qualquer forma, já agradecer ao Tiago e à programação aqui do Desacato por tratar desse assunto, né, que, pelo visto, vai ser muito interessante, um assunto muito moderno, que eu acho que todos devemos acompanhar. Ele vem sendo discutido e apontado por alguns colunistas até um certo tempo. Tem muito a ver com o poder das Big Techs, né, que alcançaram. Hoje a gente não luta mais contra governos, a gente luta contra o domínio das Big Techs sobre a cultura, sobre o saber, sobre o discurso, sobre as opiniões, sobre as escolhas das pessoas. Então, esse é um assunto que a gente já vem debatendo. Eu achei interessante o enfoque. Então, era isso, meus queridos. Boa semana para vocês. Vamos aproveitar que o Carnaval está aí, né? É uma festa do povo. Eu acho que a gente tem mais aqui para a rua mesmo, né? E lembrando que o prefeito aqui determinou que, por incrível que pareça, a gente tem lei de silêncio agora aqui, né? Parece que a partir das 2 horas da manhã eles vão fechar tudo, recolher todas as pessoas da rua, o que é inconstitucional, é o direito de ir e vir das pessoas, né? Não me parece razoável que um prefeito determine que a cidade feche às 2 horas da manhã. Além de ser uma hipocrisia, porque a gente sabe que só fecha os setores populares, as festas populares. Então é isso. Vamos seguir em frente protestando, saindo com o nosso bloquinho, botando a nossa cara na rua e glorificando essa festa tão maravilhosa que é o Carnaval do Brasil. Um beijo para todos, boa semana, e semana que vem a gente está aí.